Até o Papai Noel entrou aqui no meu celular hoje. Que isso? Estou te falando. Ela mandou aqui uma foto dele, como quem diz assim, ó, tá chegando no final do ano. Pior que a gente trabalha, a gente paga os presentes, não sei o quê, quem leva a fama é o Papai Noel. Tu já viu isso? Já vi. Brincadeira, amigo. Amigo da onça é esse? Ai, ai. Vamos embora. Meu pai, quando o senhor quiser, já pode começar. Vou compartilhar os slides na tela. Só se for agora. Vamos embora? Vamos lá. Pode ir? Pode? Queridos irmãos, muito boa noite a todos. Sejamos todos bem-vindos, né, ao Templo Estrela do Oriente, a casa da Cabocla Jurema da Praia, que a luz do nosso Pai Maior, de Zambi, o Supremo Arquiteto de todos os planos, possa irradiar nossas mentes e corações. Como sempre fazemos no início das nossas atividades, vamos elevar nossos pensamentos, nossos pedidos, nossos corações a esse Zambi Maior, a esse Supremo Arquiteto de todas as dimensões, ao Oxalá Todo-Poderoso, aos sagrados orixás de Umbanda, aos mentores e dirigentes espirituais do Templo Estrela do Oriente. Nossa mãe Cabocla Jurema da Praia, o Caboclo 7 Estrelas do Oriente. Todas as sagradas falanges que trabalham naquele chão. Todos os agrupamentos vibratórios que militam na seara espiritualista, umbandista, pedimos que vibrem sobre nós na noite de hoje, nos permitindo momentos importantes de troca de conhecimento, de troca de sentimentos, sempre pautados pelo respeito, pela tolerância, por um amor fraterno, e que a partir de todas estas virtudes possamos dar prosseguimento na longa estrada que ascenda através da qual um dia chegaremos todos aos pés do amantíssimo Mestre. E que esse Senhor de todos os planos nos permita dar por iniciada mais uma aula da 24ª turma do curso A Umbanda Sem Fronteiras. O Pai permita que assim seja, graças a Deus e graças a Deus. Então, mais uma vez, boa noite a todos. Boa noite, Letícia. Boa noite, André. Boa noite, Moniquinha, que está aí com uma foto aí parecendo candidata a vereadora. Boa noite a nossa irmã Tânia. E boa noite a nossa querida Sônia. Será que o microfone dela hoje está bom? Vamos fazer aquele teste, gente. Alô, alô. Fala, Sônia, para a gente ouvir sua voz. Hoje estou até de fone. Dá para ouvir? Parabéns. E hoje está assim, está bombando. 5.5, hein? Maravilhoso. Muito bom. Gostei, hein, Sônia? Você hoje foi papo 10. Assertiva, assertiva. Isso. Deixa eu aproveitar, Sônia, te falar uma coisa. Você me botou 2 perguntas lá no nosso grupo. Deixa eu pegar aqui, que eu estou com aquele meu problema de DNA, você sabe disso, né? Então... Conheço esse problema, é meu também. Conhece, né? Pois é. A segunda pergunta, que é o caso do nosso amigo lá, o Hawkins, né? Eu respondi para você na segunda-feira passada, no programa Umbanda em Debate Especial. Não sei se você não teve a oportunidade de... Não, eu assisti, sim. Eu assisti. Só que eu quis complementar, porque eu acho que eu não coloquei bem. O que me chamou a atenção foram as faixas. Ele colocar o alfa, a sintonização de alfa, como uma vibração baixa, né? Que vibra ali. Ele tem um aparelho e ele mede. Enfim, ele cita que seria o medo, a vergonha, são os... Eu vi, né? a escala. E vi a escala. Quando a gente ouve falar isso, quando a gente ouve falar de meditação, quando eu ouvia falar meditação, a gente precisa
se concentrar, relaxar, entrar em alfa. Para mim, a noção de alfa seria sempre uma vibração elevada. E ele coloca alfa. E provavelmente é isso mesmo. Quando você entra em alfa e uma outra pessoa numa live que eu assisti fala que quando você entra em alfa, você baixa a tua vibração mental. A vibração mental em alfa é de baixa densidade. Enquanto que quando você canta um ponto, quando você admira uma coisa bela e harmoniosa, quando você está diante de uma coisa superior, você não vibra em alfa, você vai vibrar em ômega. Tá. Deixa eu te falar uma na realidade, o que a gente precisa... Rojão. Deixa eu te falar uma coisa importante, Sônia, que foi exatamente isso que eu quis me referir no programa A Umbanda em Debate Especial. O que a gente precisa entender é que isso que você está se referindo é apenas e tão somente a didática, é a linguagem, entendeu? Porque vibrar sutilmente é um estado de espírito. E esse estado de espírito eu posso chamar de alfa, beta, ômega, daquilo lá. Eu, por exemplo, eu chamo, quando você está vibrando sutilmente, eu chamo, por exemplo, dentro da meditação, né? Você tem o isolamento, você tem a meditação, e eu chamo de contemplação. É quando você está nos estágios mais adiantados vibratórios. Mas isso é uma questão de linguagem minha, porque eu aprendi na minha escola, sim. Agora, se eu vejo fulano, ciclano, beltrano falando que é ômega, que é alfa e tal, a palavra, ela não vai, vamos dizer assim, ela não vai mudar o sentido do tema. Vê se você entende. A escala que ele fez ali, ele criou uma escala. Aquilo ali foi importante para que a gente possa sentir os nossos níveis de consciência e os nossos níveis emocionais, tá certo? Embora eu não seja um dominador, eu não tenha domínio sobre o trabalho desse senhor, só fui conhecer a partir da sua pergunta, sinceramente. E aí me debrucei um pouco para entender. A escala ficou ótimo, maravilhoso. Tanto é que eu salvei até esse trabalho, que eu vou dar uma lida com mais profundidade, porque tem coisas ali que ele escreveu que eu quero me aprofundar para poder entender isso. Entendeu? Ele está dizendo ali que o homem, o ser humano, quando atinge determinado estágio vibratório, ele perde a sua dualidade. Eu não sei como ele pode dizer uma coisa dessa. Então, não vou criar uma crítica, tá certo? De forma nenhuma, até porque fazer uma crítica em cima daquilo que eu desconheço, eu estou caindo no preconceito. Concorda comigo? Então, é importante a gente deixar isso bem claro. Só posso me manifestar sobre aquilo que eu conheço. Como eu não conheço o trabalho dele, eu preciso me debruçar, eu preciso avançar em tudo que ele escreveu, para que a gente possa chegar a um denominador comum. Agora, uma coisa me assustou, hein, sinceramente. O livro dele, traduzido para o português, custa 400 e tantos reais, que é nessa livraria que é a mais barata que todo mundo conhece, como é? Livraria, não sei o que, estante virtual, não sei o que lá, virtual, entendeu? Porra, mas 400 e tantos... porque é em dólar, Não, mas tudo bem, mas eu não ganho em dólar. Eu ganho em real e Nem eu. Tá entendendo como é o negócio? Agora, eu espero que um livro por 400 reais, que ele tenha descoberto a pólvora, porque se eu pagar 400 conto no livro e eu descobrir que é tudo aquilo que Caboclo Preto Velho e Exu falou para mim em 42 anos, eu vou subir parede de costas. Tu pode ter certeza disso, entendeu? Olha, eu acho que uma pistazinha da dualidade eu não li, tá? Mas o que é a dualidade? É viver entre os polos.
Eu acho que nós somos assim. A gente, às vezes, está bem, às vezes está no ruim. E julgamos, né? Quando a gente julga, a gente diz isso é bom, isso é ruim. É dualidade. Agora, eu não vejo lá por na aí. escala, ele coloca na escala. Eu estou tentando entender por que ele falaria isso. Quando ele diz que você está a mais de 1000 e poucos hertz vibrando as ondas cerebrais, você está em ômega. A última que ele bota ali, 1000 e 1200, e bota mais, é acima. É a iluminação. Aí, quando o senhor está me falando, eu lembrei disso. A iluminação para os povos orientais é a dimensão dos Budas, dos mestres. Então, são seres que realmente já ultrapassaram digamos assim, a dicotomia material. Eles podem estar na matéria, mas já não vivem essa sintonia de dualidade. Eu não sou advogada dele. Estou tentando entender, pai. Eu só quero entender, veja bem, eu só quero entender o que ele está querendo dizer com perder a dualidade. Que tipo de dualidade ele está se referindo? Se for por aí, isso aí também é discutível, tá? Porque existem grandes pensadores que dizem que enquanto nós não atingimos a iluminação, que é o corpo búdico, que é o último deles todos, entendeu? Nós podemos, com certeza absoluta, nos perder no caminho. Então, até isso eu tenho meu pé atrás. E outra coisa, dualidade, para mim, é dualidade de gênero. Quando ele falou de dualidade, eu pensei em dualidade de gênero. E aí, se for de gênero, desculpe, eu não tenho como concordar com isso, porque a dualidade de gênero ela é a partir do marco zero de todos os planetas, todas as dimensões, todas as formas de vida. Que primeiro veio Zambi e depois veio o princípio feminino. Entendeu? Não acho que não é nesse aspecto. Então, pronto. Então, vamos fazer eu isso. Acho. Vamos aprofundar. Isso. Outra coisa, aproveitando agora falando do nosso curso, você nos pergunta aqui, nós falamos isso há poucas aulas atrás, né? Sim. Aproveita já tira a dúvida. O senhor nos falou no curso que todo humano desencarnado e com gradiente de luz compatível que entra no trabalho dentro da Umbanda sempre começa através das linhas de Exus e Pombagiras. Então, como se dá a mudança para as linhas de maior gradiente de luz, se há uma diferença muito grande para atingir as linhas de Preto Velho, Caboclo, e Bege, Ciganos, é um salto dos orixás, né? Vamos lá. O que acontece? A gente precisa entender o seguinte, que tudo evolui. Não importa se você é um bandista, católico, evangélico, ateu, agnóstico, seja o que for. Todos evoluem. Todos. Nada fica parado. Tudo caminha para frente. Tá certo? Sim. Isso precisa entender. Bom, a partir desta realidade, nós estamos estabelecendo vamos dizer assim, uma escada evolutiva dentro da nossa realidade de Umbanda, que pode não ser a realidade de outro segmento espiritualista. Com certeza, outro segmento pode dar, vamos dizer assim, pode dar uma outra realidade. Que tipo de realidade? Nós estamos dando a realidade das roupagens fluídicas que nós conhecemos, com as quais nós convivemos. Exus e Pombagiras, Caboclo Preto Velho, Ibejada, Oriente e Ciganos, depois Falangeiros dos Orixás. Isso é roupagem fluídica. Pá. Se eu estou num outro segmento, por exemplo, oriental, né? Quem é que fala sobre isso? Livro dos Mortos tibetano. Livro dos Mortos. Também fala sobre teoria da evolução dos espíritos, quando chegam no plano evolutivo. Eles falam sobre o bode, que é o túnel vibratório, etc, etc e tal. Só que lá, esses espíritos
eles assumem uma outra denominação. A gente cai novamente na mesma questão da linguagem. A linguagem de Umbanda é uma linguagem própria, né? Uma didática própria, né? E a linguagem, no nosso exemplo, do budismo tibetano, budismo lamaísta, né? É outra, a linguagem é outra. Eles chamam lá o espírito de acordo com as convicções deles. Então, o que a gente só precisa entender é o seguinte: a evolução ela existe. Não importa se eu tenho uma visão umbandista, candomblessista, lamaísta, essa evolução, esse caminho de volta para casa, porque essa escala evolutiva, Sônia e queridos irmãos, isso aí nada mais é do que o caminho de volta para casa. O universo, o que ele fez? Movimento de expansão lá na cosmogênese divina, e tudo aquilo que expande se contrai também. Então, nesse momento, nós estamos num momento de contração, de todo mundo voltar para casa, cada um ao seu tempo. Deu para você entender como é o negócio? Agora, como é que se dá isso? Dentro da nossa visão umbandista, está na nossa apostila. Você está no plano reencarnatório, depurou seus karmas, você, ser humano, depurou seus karmas, pronto, você não vai, o seu espírito não vai reencarnar mais? Não, beleza. Vamos para o plano do puro espírito. Esse não reencarna mais. Primeiro degrau da escada, Exus e Pombageiras. Trabalha. Papai do céu lá em cima diz assim, aquele espírito, vamos supor, vamos dar um exemplo, né? Chico Xavier desencarnou. Esse não tem mais como voltar. Acredito eu, no meu pouco conhecimento, mas acredito que Chico não voltasse mais. Então, o que acontece? Depurou seus karmas, vai chegar no plano do puro espírito. Vai chegar já como um Exu, como uma pombageira. Pá, chegou lá. Trabalhou. Papai do céu lá de cima olha e diz assim, olha, esse espírito aqui, que na sua última encarnação na Terra, recebeu o nome de Chico Xavier, porque lá em cima não tem nome. Lá em cima não existe nome. Lá não existe a comunicação falada. Lá é tudo telepatia, né? É importante a gente sempre lembrar isso. Então, esse trabalhou, agora ele vai passar para um outro patamar vibratório. Como é esse outro patamar vibratório? Nós conhecemos esse outro degrau da escada como caboclos e pretos velhos. Aí ele trabalha. Opa, está na hora desse espírito agora pular para mais um degrau lá em cima. E assim vai subindo. Quando chega em Falangeiro dos Orixás, ele, atingiu o topo máximo dentro da nossa visão primeira. Existe algo acima disso para quem teve carne e osso como nós? Existe. Linha do Oriente. Ali você tem grandes avatares. Você tem ali um Francisco de Assis, na linha dos frades, você tem um Samiromba, você tem um Frei Gabriel Malagrida, tudo na falange na linha dos frades. Você tem aí, vamos partir dentro da linha do Oriente para outro segmento. Aí tem que assistir minha palestra lá no YouTube, hein, gente? Pelo amor de Deus, hein? A linha do Oriente. Pois é. Aí vamos partir para outro. Sai da linha dos frades. Vamos lá para os nossos mestres ascensionados. Ali, Serafis Bey, Nada, e por aí vai. Entendeu? Então, você tem pessoas que foram encarnadas, mas que ascenderam lá para o que o nosso Hawkins fala lá de estado iluminado, que na verdade é o corpo búdico. É o corpo búdico, entendeu? E assim caminha a espiritualidade. Tá certo, Sônia? Vamos em frente. Gente, vamos lá falar sobre um tema hoje muito bacana. Eu quero lembrar a todos que o principal que nós vamos começar a falar hoje é sobre processos obsessivos.
Só que para eu falar de processos obsessivos, eu preciso mencionar um tema chamado faixa vibratória, para a gente poder entender o que é isso. Que um tema, faixa vibratória, está ligado no outro tema, que é processos obsessivos. Tá? Então, vamos entender, vamos prestar bem atenção para a gente poder caminhar, chegar lá. Então, é assim. O que é a faixa vibratória, gente? Olha lá. É um canal, estou botando entre aspas, vou explicar. Geometricamente representado por um funil situado em nosso corpo espiritual, eu diria no duplo etérico, tá, gente? Na altura do chakra coronário. Vocês estão vendo aí no slide, vocês estão vendo aí um triângulo voltado com o vértice para baixo. Vocês estão vendo isso? Vamos imaginar que esse triângulo, deixa eu ver se eu sei fazer o triângulo aqui na minha cabeça. Esse triângulo está aqui, assim, ó, pá, pá. Né? Então, o que acontece? Qual é a função? Muda o slide para mim, Letícia, por favor. Qual é a função desse triângulo? Tá? Ele tem a função, é o único chakra, botem isso na cabeça, chakra coronário é o único chakra que recebe energias. Todos os outros nossos chakras são chakras que repelem. Tá? O que atrai energia e entra apenas esse aqui, ó, chakra coronário. Então, o que esse funil, que a gente vai chamar de faixa vibratória, qual é a função dele, gente? Receber as energias que vêm do astral superior. Que energias são essas, gente? Já estudamos sobre isso no módulo 8. Energias etéricas. E aí, qual é a função da faixa vibratória? Canalizar essas energias para que elas cheguem com forças. Olha, prestem atenção. Para que elas cheguem com força no chakra frontal, que é aqui entre as duas sobrancelhas, nessa altura, tá? E o da glândula pineal, que é aqui atrás. Tá? Por quê? Porque estas energias, depois, quando elas vão se alojar no nosso chakra gástrico, que a gente chama de chakra umbilical, essas energias formarão o principal combustível para o desenrolar do trabalho mediúnico. Esse combustível, nós já falamos qual é. Qual é o nome dele, gente? Falamos no módulo. Isso, parabéns, Mônica, ou Sônia, exatamente. Então, entendendo, gente, a energia, ela tem que entrar. Olha, aqui fica o triângulo. Se esse triângulo estivesse com o vértice para cima, entendeu como é o negócio? Ele ficasse assim, olha, com certeza absoluta a gente ia ter perda de energia. Então, ele precisa ficar com o vértice voltado para baixo. Para quê? Para que a gente possa canalizar essas energias aqui no chakra frontal e atrás na glândula pineal. E entrando com força, essa energia desce para o nosso chakra umbilical, onde permanece ali trabalhando o ectoplasma. Agora, é muito importante, muda o slide, por favor, Letícia. Muito importante. Para que esse médium não tenha perda de energia em sua faixa vibratória, olha o que eu estou colocando em letras vermelhas e entre aspas, com graves consequências, o vértice principal deverá estar sempre voltado para baixo, de acordo com o exemplo do slide a seguir. Bota o exemplo para a gente ver, Letícia, por favor. Olha lá. Prestem bem atenção nesse slide que eu estou mostrando aqui. Olhando o slide de frente, gente, do lado esquerdo, vocês estão vendo que o cidadão ali está recebendo, né, aquela energia branca que está entrando aqui no chakra coronário dele, está recebendo de forma correta. Agora, reparem que das mãos dele
está saindo uma faixa vermelha. O que é aquilo ali? Nós já falamos. Ectoplasma. Não, na verdade, o ectoplasma ele fica, Sônia, na altura do chakra umbilical. Mas quando sai pelas mãos, tá? Quando sai, nós já falamos que são os eflúvios. Essa energia, quando entra aqui no chakra coronário, a gente chama essa energia de fluido, que é o fluido vital. Esse fluido vital, sem ele, nós não estaríamos encarnados. Eu não estaria dando aula aqui para vocês nesse momento. Está entendido? Então, é o fluido vital. Esse fluido vital ele fica dentro de nós. É como se fosse uma garrafa de vinho com a rolha assim tampada. Olha só. E lá dentro está o fluido vital. Papai do céu vira e diz assim, vamos tirar a rolha, está na hora desse nosso filho cantar para subir. Tira a rolha, o fluido vital se dispersa e a gente desencarna. Está entendido? Então, o fluido vital ele entra por aqui e sai pelas mãos. Vocês estão vendo aí no slide a marca vermelha. Eu esqueci de botar a marca vermelha nos pés também. E pelos pés são as antenas inferiores e pelas mãos são as antenas superiores. A gente libera os eflúvios. Entra como fluido e sai como eflúvio. O pessoal fala de forma equivocada. Eu recebo eflúvios. Não. Você recebe fluidos. Isso é uma questão de linguagem. Na hora que sai, esse mesmo fluido vai se chamar eflúvio. Tá? Aí vamos dar uma olhadinha. Passa para o próximo slide, Letícia, por favor. Vamos falar sobre a abertura da faixa vibratória. O que acontece? Pode pular para o próximo slide. Vamos lá. Quais são as principais causas dessa faixa? Aliás, tem uma coisa que eu esqueci de falar. Letícia, volta lá na outra, do chegada do fluido. Eu esqueci de mostrar para o pessoal. Essa. Eu não falei para vocês que essa que está com o fluido entrando direitinho, em branco, saindo pelas mãos? Olha lá do lado direito, a mesma figura, só que agora com um X em vermelho, vocês estão vendo lá? Ali, reparem que o triângulo que estava com o vértice voltado para baixo na outra figura, nessa o triângulo está com o vértice voltado para cima, ou seja, a faixa vibratória deste médium está desregulada. Desregulada. Ela abriu. Quando abre, você começa a perder energias. Aí vamos lá no principais causas. Volta lá, Letícia. No principais causas. Esse. Quais são as causas da gente abrir a nossa faixa vibratória? Olha lá. Primeiro, presta atenção nisso agora, hein, Sônia? Recebimento de energias diversas numa mesma sessão. Aquele negócio, na mesma sessão vou incorporar Caboclo, Exu, Ibejada, Orixá, Jesus Cristo, como é que se diz? Mahatma Gandhi, todo mundo eu incorporo, numa sessão só. Então sobe e desce, sobe e desce, sobe e desce. Por quê? Não vamos esquecer aquele exemplo que eu dei. O que é a incorporação, gente? Será que a incorporação é aquele botão do elevador que eu aperto e a entidade já desce, já está tudo resolvido? É assim que funciona? A gente sabe que não, né? Embora as entidades estejam, vamos dizer assim, à nossa disposição, sim, estão à nossa disposição. Só que até a página 15. Por que até a página 15? Porque você precisa fazer a sua parte, subir na sintonia vibratória, subir na frequência vibratória, para que haja o quê? A sintonia. Se não houver sintonia, não tem corporação. Entendeu? Então, qual é o desenho dessa situação? É um prédio, vamos imaginar um prédio, tá? Que não tem elevador. Que entidade não é elevador, que a gente aperta e ele desce. Então, não tem elevador. Eu tenho um prédio
por exemplo, com oito andares. E eu estou aqui embaixo na portaria. Tá bom assim? Estou aqui embaixo na portaria. Opa, hoje é gira de, sei lá, vamos lá, ciganos. Já aprendemos que vem caboclo, Exu e Pombagira, caboclo e preto velho, depois vem cigano, não é isso? Terceiro andar, né, gente? Lá vou eu subir 3 andares de escada para eu poder chegar lá com a língua para fora para incorporar a falange do cigano. Aí incorpora a falange do cigano. Daqui a pouco desincorpora, aí você desce 3 lances de escada e você não vai. Você, ser humano, né? Você, ser humano. Boa noite, Luiz e Batista. Boa noite, boa noite, boa noite. Você, ser humano, você não vibra na vibração de ciganos, de Oriente. Nada disso é real, né? A vibração humana é lá embaixo, concordam comigo, gente? Lá embaixo, né? Desce as escadazinhas e volta lá para baixo. Aí o Pai de Santo diz assim, não, agora que nós incorporamos cigano e desincorporamos, agora vamos incorporar povo do Oriente. Aí sobe mais 3 lances de escada. Agora eu vou incorporar o povo do Oriente. Agora desincorpora, desce novamente, aí desce mais 3. Agora vamos incorporar falangeiro do orixá, que está acima dessas falanges todas. Então eu vou subir 5 lances de escada. Lá vou eu subir o prédio. Moral da história, onde é que o Luiz Fernando quer chegar com esse exemplo, essa analogia? Eu quero dizer que se eu estou recebendo várias energias de várias vibrações na mesma sessão, muito provavelmente eu vou ter problemas de perda de energia, tá? De perda de energia ainda seria o quê? Ferimentos leves, né? Eu vou me tornar um elo frágil dentro da corrente. Quando eu me torno um elo frágil, eu estou, vamos dizer assim, eu estou suscetível a ser o responsável por uma quebra de corrente. E isso eu não acho que é isso que acontece. Eu tenho certeza que é isso que acontece, porque eu já vi isso acontecer em vários locais, em várias vezes. E hoje mesmo eu estava comentando sobre isso, ainda sobre esse primeiro tópico, e disse assim, certa vez eu ouvi um caboclo dizer para mim que médium cansado é médium improdutivo. Prestem bem atenção nisso, gente. Então, esse negócio de receber várias energias numa só sessão, desculpe, quem pratica, né, quem tem esse tipo de prática em outras casas, mas respeitosamente. Pessoal, o pai Luiz Fernando travou aí para vocês também? Daqui a pouquinho ele retorna. Aqui o meu travou também. A internet é dele. Daqui a pouquinho ele retorna, tá? Fiquem tranquilos. Isso já aconteceu. Daqui a pouquinho ele tá de volta.
Pai, a gente só não está te escutando. Não estamos te ouvindo. Aperta o microfonezinho. Fala aí, pai. Tá sem áudio. Aumenta o teu volume aí. Tá no máximo? Aqui tá parecendo que tá conectando. Ainda não. Não. E agora? Agora sim, estamos te ouvindo. Agora sim. Não adianta. Esse Júlio César ele está querendo me puxar o tapete, mas comigo dá ruim. Entendi. Boa noite, Ana Cláudia. Boa noite. Tudo bem, minha irmã? Tudo bem. Eu chego quietinha e não atrapalho. Você é trabalhadora da última hora, você sabe disso, né? Eu tardo, mas eu não falto. Com certeza absoluta, com certeza. Vamos em frente. Então, eu estava falando sobre visitas a determinadas casas, está correto, gente? É isso aí? Correto. Então, eu ouvi a voz do Rodrigo ou a impressão minha? Não, acho que foi do André. Fui eu que falei. Ah, então tá bom. Ele está escutando até o Rodrigo. Tá vendo? É verdade, meu filho. Isso é processo obsessivo. Esquenta não. Tá? Bom, vamos lá. É assim, gente. Opa, assim cai. Eu estou pensando que ainda estou com um computador, mas não estou não. Agora estou com o celular. Então, visitas a determinadas casas. O que acontece? Uma coisa é você, esporadicamente, você ir numa casa, você ir noutra, visitar, até para você conhecer, entendeu? Mas primeira coisa que se faz, o que é, gente? Meu pai, minha mãe, espiritual, olha, eu estou indo visitar a casa tal. A gente cumpre a nossa postura ética, não é verdade, gente? Esse é o recomendável, né? Então, posso ir? O senhor acha que eu devo ir e tal? A gente, com certeza absoluta, a gente só recomenda que tome, obviamente, os cuidados necessários de, né, banhozinho, aquela coisa toda, e o resto está tudo bem, não há problema nenhum. Não. Agora, tem gente que não é assim que a banda toca. Tem gente que está dentro do terreiro, né, como médium, e está correndo gira por aí. A verdade é essa, entendeu? E aí vai no jogo de búzios, vai no candomblé, vai na Umbanda, na outra Umbanda. Gente, o que nós atendemos de pessoas que pertencem a outras casas e que vão conversar com as nossas entidades lá no TEL, cara. Eu não entendo isso. Por que não vai conversar com a entidade lá na sua casa, meu pai do céu? Não tem cabimento isso. Não está satisfeito? Chama o seu pai espiritual, sua mãe, conversa e seja feliz. Agora não pode, né? Outro, manipulação de energias de baixa vibração. Esse aí, gente, é que é o ó do Borogodó. Esse aí é aquilo que, respeitadas as escolas que trabalham desta forma, não temos nada contra, tá? Não estamos aqui criticando ninguém, mas nós não faríamos desta forma e já vamos já entrando no assunto processos obsessivos, vamos justificar por quê, que são aquelas famosas sessões de desobsessão. Isso aí é o problema com P maiúsculo, entendeu? Mas já a gente vai falar sobre isso. Outra coisa que você tem aí como abertura de faixa vibratória,
mediunidade ostensiva, mediunidade aflorada. É aquele momento que você está escutando o sininho tocar, aí começa a sentir os sintomas, vai para o médico, vai para isso, vai para aquilo outro, não aparece nada, entendeu? Então você está com a sua faixa vibratória aberta em função da sua mediunidade aflorada. Outra coisa, processos obsessivos, sobre os quais nós vamos falar daqui a pouquinho. E, por último, utilização, isso muito pouca gente sabe, hein? Utilização de anestesia geral, hein? Você passa por uma cirurgia, vai fazer uma anestesia geral, você vai ter uma abertura da sua faixa vibratória. Depois que você retornar da cirurgia, é bom você procurar um terreiro de Umbanda, que seja da sua confiança, e vai pedir para regular os seus chakras, a sua faixa vibratória, para que as coisas possam voltar ao normal e você não ter a perda de energia. Aí, mudando o slide, como regulá-la? Como é que a gente regula uma faixa vibratória, gente? Olha lá. Através de ritualísticas. Quando a gente fala de ritualísticas, não esqueçam. Vamos relembrar, né? Existe para cada doente um remédio próprio, tá? Remédio espiritual não vem na caixa, na embalagem, não vem aquele G de genérico, não tem isso. O remédio espiritual que é para um pode não ser para outro. Então, ritualística, nós temos 5 formas de magnetismo. São os 5 remédios, a matriz básica dos remédios com os quais nós trabalhamos na Umbanda vem disso aqui, olha. Magnetismo astral. Olha que isso aqui é questão de prova, hein? Magnetismo astral, magnetismo terrestre, magnetismo mineral, magnetismo vegetal e, por último, magnetismo animal, que pode ser apresentado tanto na sacralização de animais, como também na energia de animais, como também na energia humana. Tá certo? Então, ritualística. Outra coisa, com o trabalho das entidades, também é possível, com o trabalho de entidades, você regular a sua faixa vibratória. E uma outra coisa também é a cooperação do consulente e ou do médium. Porque se não houver essa cooperação, né, realmente não rola. O trabalho espiritual ele tem que ser sempre 50% feito pela espiritualidade, mas os outros 50% o assistido precisa colaborar. E aí, no outro slide, Letícia, eu digo assim, muito importante, no caso específico de mediunidade aflorada, além das ritualísticas, além das ritualísticas, é fundamental que o médium tenha o conhecimento dos sintomas para que ele sempre saiba harmonizar suas vibrações interiores. Então, o que a gente precisa entender em relação a isso aí, né? Já vou te dar a palavra, Sônia. O que acontece? Se a gente tem um problema ligado à mediunidade, aquilo só será realmente um problema se nós não soubermos como lidar. Aí vira problema. Se a gente sabe como lidar, se a gente tem, por exemplo, como é que se diz? A iniciativa, né, que é constante em buscar orientação com o nosso pai espiritual, com a nossa mãe espiritual, a gente, indiscutivelmente, a gente vai ter os efeitos dessa faixa vibratória aberta, os efeitos minimizados. Por gentileza, Sônia, pode falar. Só tem que liberar seu som. Abre seu microfone, Sônia. Isso. Obrigada. O senhor falou que uma das causas, uma das formas de reequilibrar a mediunidade
é a gente ser atendida por uma entidade, né? O senhor citou. No entanto, o médium trabalhando, quando ele recebe a sua entidade, esta entidade também pode vir a trabalhar nele para reequilibrar? Pode. Pode, isso pode acontecer. Agora, precisamos entender o seguinte, né? Que existem casos e casos. Às vezes, há necessidade de algo mais específico, entendeu? Às vezes, é possível a própria entidade, quando a pessoa está incorporada, essa própria entidade sentir o que esse seu aparelho está sentindo e, com certeza, começar a trabalhar. A única coisa que a gente não pode esquecer, Sônia, é que tratamento espiritual não é feito com máquina de caldo de cana. Ou seja, bota de um lado e já sai pronto do outro. Não é assim que rola. Tá? Tratamento espiritual, seja ele qual for, ele demanda muita seriedade, muita calma, um passo de cada vez, parceria, tem que ter química entre o assistido e a parte espiritual, entendeu? E aí, se tudo isso acontecer, realmente a entidade pode, tá? Ela pode indiscutivelmente ajudar, sim. Tá legal? Podemos prosseguir? Aí agora sim, mudando para o próximo slide, conforme eu prometi a vocês, já mudou o slide, Letícia? Já, né? A desobsessão. Eu prometi a vocês que apresentaria ao vivo e a cores, só que a cores é só preto e branco, quem é o nosso grande amigo Júlio César. Aí está ele com algumas cáries dentárias, entendeu? E ele está aí mostrando a sua face, entendeu? Júlio César, esse aqui é a 24ª turma, 24ª turma, esse aqui é o Júlio César. Tá bom, gente? Vamos em frente. A Cláudia, a Ana só balança assim a cabeça assim. Esse professor não é bom da cabeça, não, Eu gente. não quero conhecer ele, não. Quer não, né? Quero não. Tá certo, tá certo. Então, vamos lá, gente. Como é que a gente começa falando sobre obsessão e desobsessão? Vamos entender, eu gosto sempre de dar uma explicação que ela é bem didática. Quando é que surge um processo obsessivo? Em linhas gerais. Eu vou mostrar os slides, mas eu quero começar a fazer um parênteses. As nossas relações, seja a relação do encarnado com o encarnado, encarnado sobre desencarnado, vice-versa, a relação lá dentro do plano reencarnatório de dois desencarnados, seja o que for. Qualquer relação, ela foi criada para ser uma relação que natural. Vou usar as palavras das entidades com as quais eu trabalho, tá? Qual é o exemplo que a gente pode dar de um laço energético natural, uma relação natural entre dois seres humanos? Por exemplo, a amamentação. Nada mais sublime do que uma mãe amamentando um filho. Quando é que esse laço energético natural ele deixa de ser isso para ser, por exemplo, um laço energético antinatural? Quando é que isso acontece? Ainda no mesmo exemplo da mãe amamentando o filho, essa mãe, quando o filho cresce, ela imagina que o filho pertence a ela e não ao mundo. Então, aquilo que era um laço energético natural passou a ser um processo obsessivo. Está entendido, gente? Então, toda vez que a gente ouvir falar de processo obsessivo, é entender que uma relação, seja ela com quem for, encarnar, o mais fácil nós vamos aprender aqui, que é sempre de encarnado para encarnado. Tá? É uma relação que se desgastou e, por ter se desgastado, os parâmetros foram caminhando para aquilo que se chama de antinatural, antiético, entre outras coisas, né? Começam com anti, e a gente sabe como isso começa e não sabe como isso termina.
muitas vezes termina até em suicídio, termina um agredindo o outro, um matando o outro, e por aí vai, e a televisão está cheia desses exemplos, não é verdade? Então, só quis fazer esse parênteses para a gente começar a falar sobre processos obsessivos. E aí, nesse slide que a Letícia vai botar escrito assim, a desobsessão, está escrito assim, o Templo Estrela do Oriente só trabalhará com as mais altas vibrações celestiais, mas reconhece que os denominados irmãos do baixo astral merecem estar no caminho evolutivo para o qual as entidades de luz certamente os orientarão. Quem trouxe essa frase para nós está ali embaixo. Cabocla Jurema da Praia, entidade dirigente do Templo Estrela do Oriente. O que ela está querendo dizer aí, gente? Nossa casa reconhece, tá, que os denominados irmãos do baixo astral, ou seja, Júlio César e seus Blue Caps, né, merecem estar no caminho evolutivo, só que a dona Jurema está dizendo que para este caminho evolutivo, as entidades de luz certamente os orientarão. Por que a dona Jurema falou isso, gente? Vamos passar para frente para a gente entender. Pula para o próximo slide. O que cabocla. E a outra manifestação, que aí já foi dos seus 7 estrelas. Vamos lá. O que ele diz? Processos de baixa vibração espiritual devem ser evitados, pois abrem, olha aí o que a gente acabou de estudar, pois abrem a faixa vibratória dos médiuns, expõem toda a corrente mediúnica a um desgaste excessivo de energias, além de darem brecha para a entrada de vibrações negativas. Tá? Então, seus 7 estrelas, acabou com 7 estrelas do Oriente, entidade dirigente do Templo Estrela do Oriente. Né? Então, o que ele está dizendo? Esses processos de baixa vibração, na verdade, são aquilo que eu disse para vocês, já vamos falar, Sônia, aquilo que eu falei para vocês de sessões de desobsessão. Tá? São os famosos processos de baixa vibração. Então, por que eles devem ser evitados segundo seus 7 estrelas? Porque abre a faixa vibratória dos médiuns e ainda expõe toda a corrente mediúnica a um desgaste excessivo de energias, dando brecha para a entrada de vibrações negativas. Mas aí disse assim, mas Luiz Fernando, existem irmãos sofridos que precisam da nossa orientação, não sei o quê. Então eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu vi, não foi ninguém que me falou, num determinado local, uma cena que aquilo ali foi a espiritualidade me mostrando que isso aqui, para mim, é a minha verdade. Porque desceu lá o amigo do Júlio César, né? Baixou lá no lugar. E aí, normalmente, começa... Adoro isso, né? Parece... Bom, deixa para lá. Aí veio lá o dirigente lá do trabalho espiritual, falou, meu irmão, aqui não é o seu lugar, conheça a luz. Aquele discurso que a gente conhece bonito, né? O amigo lá do Júlio César olhou para a cara dele e disse assim, olha, eu vou dizer uma coisa para você. Você fica, claro que falou nas palavras dele lá, né? Você fica aí tirando onda de anjinho, quem conhece teu passado sou eu. Quem conhece seu passado sou eu. Então não vem aqui me dar conselho, você não está em condições de dar conselho para ninguém. Então, minha gente, o que a gente pode tirar como conclusão disso? A vibração humana, essa que nós estamos encarnados, é a forma mais grosseira da matéria. Se existem as trevas, se existe um umbral é aqui onde a gente mora.
É só pegar os jornais todo dia que a gente vai ver onde é que a gente mora. E vocês acham que nós, com esse padrão vibratório, nós temos condições de estar virando para espíritos para dizer para eles o que eles têm e o que eles não têm que fazer? Essa é a pergunta. Por favor, Sônia. É que está havendo um atraso no slide. Agora deveria ser o 23. Bom, a slide é com a nossa querida Letícia. Bom, eu agora estou falando... Dá uma olhada aí, Sônia. Dá uma olhadinha. Não, vai mais no para frente. próximo. Aí o que? Cabocla é o próximo. Vê se é esse aí agora, a desobsessão. Processos de baixa vibração, é esse? É, agora... Esse aí mesmo. Tá, Esse ok. aí. Caboclo... É exatamente esse que eu acabei de falar, exatamente. Então tá ok. Deu para vocês entenderem? Então, qual é a moral da história? Pula para o próximo slide, Letícia. Importante. Estão vendo aí o slide azul? Esse aí mesmo. Importante. Qual é a moral da história no Templo Estrela do Oriente? Médium, doutrina médium, e espírito lá no astral superior, doutrina espírito. Lá na nossa casa, no Templo Estrela do Oriente, não rola esse negócio da gente ficar doutrinando espírito, sessão de desobsessão, isso para nós não rola. Respeitamos quem faz, está tudo certo, não há problema, mas na nossa casa não rola isso. Está entendido, gente? Vamos pular para o próximo, ainda falando sobre... Agora a gente entender definição, causas, entre outras coisas. Vamos lá. Definição de obsessão. O que acontece? É o domínio ou ação persistente e intencional, que alguns espíritos impõem sobre outros, aí eu sublinhei e botei entre aspas, né? Quando estes o permitem, olha aí, já que nós somos herdeiros de nós mesmos, dos nossos atos anteriores e presentes, os quais construirão nosso destino futuro e do qual não conseguiremos nos evadir. Atenção para isso. Então, definindo a obsessão, gente, porque nós temos uma cultura dentro do nosso segmento, que é a cultura do processo obsessivo, né? Ah, eu sou assim porque eu tenho, é o espírito obsessor que encosta em mim. Ah, eu sou assim porque a padilha que eu tenho, que ela faz, que ela acontece. É o Exu que eu tenho que faz que acontece. Então, por favor, não vamos nos evadir das nossas culpas. Tá certo assim? E outra coisa, vamos deixar bem claro, a gente vai falar sobre processo obsessivo hoje, estamos falando. Espíritos do baixo astral só entram na nossa vida se nós deixarmos a porta aberta. Se nós não vigiarmos pensamentos, palavras e ações. Precisamos entender que nós não conseguimos, de forma nenhuma, controlar as nossas más inclinações. Se a gente não consegue, com certeza absoluta, nós temos que vigiar palavras, ações e a nossa mente 24 horas por dia, porque senão vai ter uma hora que nós vamos colocar para fora a nossa forma bruta de ser. Deu para vocês entenderem? Então, isso é o processo obsessivo. O irmãozinho do baixo astral só vai se instalar na gente se a gente quiser. E aí vamos para as causas. Primeira causa, mudando aí o slide, Letícia, por favor. Causas da obsessão. Vamos lá. Primeiro, olha lá, gente, no primeiro tópico. Negação sistemática da realidade espiritual. O que é isso? Materialismo. É aquelas teorias famosas que a gente tem lá na academia, né?
as teorias de Darwin, né? Aquelas coisas que a gente está acostumado a ver, que aquilo tudo é maravilhoso, filosófico, entendeu? Só que na hora que dói a barriga, aí as coisas mudam de figura, tá? E eu tenho muitos exemplos disso, tá? Então, quando a gente nega a nossa realidade espiritual, a gente já está entrando num processo obsessivo, com certeza absoluta. Outro, brechas psíquicas e mediúnicas aliada ao comportamento do indivíduo. É sua moral pessoal e social. Entendeu? Então, a partir do momento que a gente começa a dar brechas mediúnicas, olha aí, ó, a gente, com certeza absoluta, a gente está caminhando para esse processo obsessivo e tem, inclusive, um aqui que ele é dedicado aos médiuns, sobre os quais a gente vai falar. E aí se desdobra em uma série de realidades, olha lá. Vaidade, soberba, egoísmo, ódio, desamor, vícios, impertinência, mania de perseguição, vexação, ideia fixa doentia, manias, tudo isso, né, gente? São portas abertas às obsessões e perturbações para os seres encarnados ou desencarnados. Tá? Então, que a gente possa entender que tudo isso aí é um estado de consciência que nos leva às vibrações densas, tá? Nos leva a uma série de comportamentos equivocados. Falamos das causas. E agora, quais são as consequências dos processos obsessivos? Primeiro, falando do nosso segmento, né, gente? Olha lá. Interferência no trabalho mediúnico, principalmente na Umbanda. Por que eu digo principalmente na Umbanda, gente? Porque o obsessor... Oi. Muda o slide, Letícia, por favor. Consequências da obsessão. Consequências da obsessão. Interferência no trabalho mediúnico, principalmente na Umbanda. Por que principalmente na Umbanda, gente? Qual é a diferença do médium de Umbanda para de outros segmentos? Ele é melhor? Ele é pior? Não. Ele é apenas diferente. Por que ele é diferente, gente? Ele é diferente porque a Umbanda permite a esse médium que ele conheça, desde que ele assim o deseje, né? Ele conheça as 5 formas de magnetismo. Porque você se doar mediunicamente, aquilo que você não reabastece, um dia vai acabar. Outro dia desse mesmo eu recebi várias perguntas sobre isso. Irmãos que trabalham em outros segmentos, e principalmente no espiritismo, e essa questão da manipulação dos elementos. Isso não foi reconhecido na ocasião por Kardec, né? quando codificou o espiritismo. A manipulação dos elementos, isso não era algo que estava em voga. Então, é complicado, bem complicado. Se nós somos uma pilha recarregável, se a gente não se reabastece, dá ruim. Outra coisa, consequências da obsessão, algumas doenças mentais. E aí a gente sabe que as casas de saúde psiquiátricas, na verdade, nada mais são do que várias mediunidades mal resolvidas. É verdade ou não é, gente? Muito provavelmente. A mediunidade mal resolvida, gente, eu tenho muitos exemplos. Muitos exemplos. A gente sabe como isso começa. A gente só não sabe como é que isso termina. Esse é o problema. Chega à loucura. Principalmente esse negócio de fazer cabeça dos outros, desconhecendo uma série de coisas da vida da pessoa. Isso é um perigo. Tá? Implantar
santo, implantar orixá. Não é mole, não. Pode falar, Sônia, por favor. Tá aberto, Sônia, pode falar. É isso. Eu fiquei com a dúvida se o senhor estava se referindo a fazer cabeça no sentido ritualístico ou ficar induzindo a pessoa a pensar de outra forma. Aí o senhor explicou. Eu entendi. Porque, Obrigada. olha só, a gente precisa entender que as nossas vibrações, elas são desde que o mundo é mundo. A gente não troca orixás, a gente não troca entidades, a gente não troca nada disso. Então você precisa conhecer o médium, você precisa trabalhar esse médium, entendeu? Esquizofrenia, como é que você falou, Ana? Pode até tira o teu coisa, pode falar. O que você falou, Ana? Se a esquizofrenia está no rol dessas doenças. Eu não tenho dúvida disso. Entendeu? Pessoa esquizofrênica, ela pode chegar, sim, a ter problemas de processos obsessivos, inclusive em função de mediunidade. Entendeu? O esquizofrênico, ele poderia, inclusive, se nós tivéssemos um esquizofrênico apenas num país, ele podia dar cabo do país. Esquizofrenia é uma coisa muito séria. Muito séria. Você quer ver um esquizofrênico? Mussolini, Hitler, mais recentemente Hugo Chávez. Entendeu? Então, a pessoa dessa, se não tiver parâmetros do lado, ela vai tocar fogo nesse planeta. O Hitler queria isso. Entendeu? Então, é muito complicado. Que mais? Obsessores que se fazem passar por entidades, que é a mistificação indireta, sobre a qual a gente já falou. Isso é muito, muito, muito feio. A gente precisa se resguardar, a gente precisa estar bem consigo próprio, porque a gente pode estar sentado num banco de preto velho, falando em nome do preto velho, mas, na verdade, quem está falando ali é o Júlio César. Muito cuidado com isso, gente. Dando conselhos errados. Muito, muito perigoso isso. Outra coisa, como consequência de obsessão, excitação sexual compulsiva. Isso é um perigo. Pra vocês terem uma noção, nós tivemos um consulente. Nós tivemos um consulente lá no Templo Estrela do Oriente que nós fomos descobrir, logo depois que ele começou a frequentar a nossa casa, que ele era esquizofrênico. E ele tinha uma excitação, ele tinha excitação sexual compulsiva. Daqui a pouco, ele virou e disse que só queria ser atendido por mulheres. Foi atendido por uma pombagira lá no Templo Estrela do Oriente. No meio do trabalho, ele deu um agarrão nela. Agarrou assim no meio do terreiro mesmo. Não precisa dizer que a entidade que estava dirigindo a gira chamou ele, seu tranca-ruas, e disse assim: bonitão, você gosta de agarrar? Então, a partir de agora, você vai me agarrar aqui. Toda segunda-feira, tiver gira de Exu, você vai vir aqui para me agarrar. Precisa dizer que, na mesma hora, baixou a bolinha, entendeu como negócio? E depois ainda insistiu muito, ficava ligando para o meu celular, ligando para o telefone lá do TEL. Tu lembra desse caso, Letícia? Do que, pai? Lembra, né? Lembra desse caso, aquele nosso amigo que ficava ligando, sempre para jogar a conversa fora. Tinha horas que ele queria falar com a mãe Flávia. Lembra dele? Lembro, sim. Complicado, gente. Muito complicado. E, olha, por último, consequência da obsessão, choro descontrolado. Ah, meu Deus do céu. Como eu conheço gente que diz assim: ah, eu choro muito porque eu sou filho da Oxum. Entendeu?
aí tu vai ver, tá com um baita de um processo obsessivo em cima e tá dizendo que é filho da Oxum, entendeu como é o negócio? Cuidado, gente, cuidado. Choro descontrolado é complicado, hein? Muito mesmo. Pulando para o próximo slide, Letícia, por favor. Uhum. De consequências para as obsessões podem ser de desencarnado. Olha aí, isso é importante, hein? Opa, Sônia, pode falar. Sem som, sem som. Tem que abrir o microfone, Sônia. Esqueceu. Isso. Perdão. Desculpa. Eu vou só sinalizar, não vai dar tempo, por causa do tempo, né? Terminando. Mas o senhor poderia ou falar num programa de estudo ou na próxima aula. O senhor estava comentando uma coisa e que eu me interessei muito, porque eu já passei por isso. Que o senhor estava falando a questão de mexer na cabeça. E aí o senhor estava falando que é uma coisa muito séria e que pode causar também o desequilíbrio. O senhor poderia, num outro momento, falar sobre isso, por favor? Olha, eu vou dar um exemplo aqui bem rápido, tá? Sobre isso, bem rápido. Tinha uma irmã que ela era médium lá da casa onde nós nos iniciamos, no Templo Umbandista Caminho da Luz. E, de uma hora para outra, ela virou para o nosso pai espiritual e disse que estava saindo da casa, que conheceu um outro pai espiritual na Bahia, que ela ia para lá para fazer a cabeça lá. Né? Você sabe de uma coisa? Ela sumiu, desapareceu. A gente nunca mais viu essa mulher. Num belo dia, a gente estava na praia, eu e Dona Flávia. Nós vimos essa mulher na praia. Ela estava, gente, literalmente igual a um zumbi. Sabe o que é um zumbi? Assim, ó. Abobalhado, assim, ó. Sozinha, entendeu? Completamente abobalhado. Se olhar para a cara dela, quer dizer, pelos anos que a gente conviveu lá no Caminho da Luz, ela com certeza olhando para a gente, ela ia se lembrar de nós, entendeu? Olhou para a gente várias vezes, só que olhava assim, ó. Tá? Isso é uma coisa muito séria, gente. Muito séria. Muito séria. Muito séria mesmo. Pessoal, as obsessões podem ser, olha só, hein? De desencarnado sobre desencarnado. Esse caso aí é lá no plano espiritual, no plano reencarnatório. O que acontece? Os dois não resolveram os seus problemas aqui, um com o outro. O que aconteceu? Estão lá, se encontraram lá e começaram a... Só que lá em cima tem o BOP espiritual. Vocês já ouviram falar do Batalhão de Operações Especiais Espiritual? Esse é o BOP Exu, o Grande Arcano. Vocês têm que ler, hein? Leiam lá que vocês vão ver que lá a falange dos Exus das almas, independente da denominação, fazem parte do BOP, Batalhão de Operações Especiais Espiritual. Tá? Então, eles estão lá como grandes instrutores. Tá? Não tem nada de aplicação de pena, de castigo, nada disso. Instrutores espirituais. Tá? Além disso, de encarnado sobre desencarnado e vice-versa. O que é isso, gente? Eu conheci um caso. O senhor tinha a esposa e tinha o filho. Primeiro faleceu o filho, num acidente de carro. 6 meses depois, a esposa dele pegou um câncer que foi assim, fulminante. Poucas semanas, ela desencarnou. O corpo dessa senhora, ele embalsamou e levou para Portugal. E ele comprou lá um mausoléu. Sabem que é um mausoléu, né?
um mausoléu e botava a urna, o caixão, assim, à vista. Quem passava na porta, assim, no mausoléu, o caixão ficava à vista. E ali ficavam várias velas. Ele todo dia ia lá para acender as velas novamente, que apagavam. Aí limpava o caixão, assim, por cima e tal. Ia todo dia lá. O que é isso senão um processo obsessivo do encarnado para o desencarnado? Imagina esse espírito, a evolução dele, meu pai do céu, agarrada às coisas aqui embaixo. Mole não. E agora a forma mais comum, gente, a forma mais comum de processo obsessivo, olha lá. De encarnado sobre encarnado, né? Isso aí é aquela sogra, aquele vizinho, aquele colega lá do trabalho, aquele patrão, entendeu como é o negócio? É esse aí. É o mais comum, gente. Não tem jeito. É aquele que você passa na rua e diz assim, gente, eu olhei para a cara daquele cara ali, ele nunca me fez nada, mas eu não vou com a cara dele de jeito nenhum. Quem é que já não passou por isso? E eu não cruzo com ele de jeito nenhum. Eu já tive um caso desse. Querem ouvir? É engraçado. E sempre dentro da Umbanda, gente, não adianta. Sempre dentro da Umbanda. Eu fui criado praticamente na ilha de Paquetá, né? Então, ali eu conheci um amigo, né? Que não era amigo, pronto, não era amigo. Mas cresceu junto comigo ali. E a gente nunca se deu bem. Do nada, né? Nunca se deu bem. Aí o que aconteceu? Deixei de ver, nunca mais o vi. Num belo dia reapareceu. Sabe aonde? Adivinhem. Dou um doce para quem adivinhar. Dentro do terreiro de Umbanda. Ai, que coisa linda, maravilhosa. Entendeu como é o negócio? Dentro do terreiro de Umbanda. E detalhe, eu sempre fui Ogã, e o que ele era? Ogã-chefe. Ele era meu superior. Eu tinha que obedecê-lo. Num belo dia, meu pai espiritual, devidamente catucado pelo Júlio César, o que ele fez? Virou para mim e disse assim, olha, eu quero conversar com você. Eu digo, pois não, meu pai. Eu quero que a partir de agora você tome conta desses atabaques aqui, que tinha uns atabaques lá velhos, não sei o que e tal. Em contrapartida, você vai ser o responsável pela formação de novos ogãs. Você vai ser o ogã-chefe nesse segmento. Para que ele falou isso? Que enquanto os atabaques, é sempre assim, tá? Aprendam, gente. Enquanto os atabaques estão lá quebrados, que ninguém mete a mão, tá tudo bem. Agora, se alguém vai lá meter a mão para fazer, aí o circo pega fogo. Tá vendo? Tá querendo aparecer para o pai espiritual, não sei o que e tal. Isso é ser humano, entendeu? Como diz o Zeca Pagodinho, é ser humano, né? Aí, moral da história, gente, não precisa dizer que foi ele me anunciar como ogã-chefe dos ogãs em formação, aí o cara... O negócio, a rusga tinha saído do ativo para o passivo. Pô, estamos dentro de um terreiro de Umbanda, né? Vamos botar essas diferenças no passivo, né? Não vamos botar no ativo. Ai, meu Deus do céu. É um problema sério. Ao ponto que meu pai um dia chegou e disse assim, olha, não dá mais para você tocar do lado desse menino. Vocês não estão batendo vibratoriamente falando. Eu vou te colocar apenas nos desenvolvimentos, que eram vários lá, e ele vai ficar na gira de público. Tá bom assim para vocês? É mole não, pensando que é brincadeira. Então é de encarnado sobre encarnado. Agora, falamos sobre definição, causas, consequências, as obsessões podem ser, agora os tipos de obsessões, né? Vamos lá. Primeiro, mudando aí o slide, Letícia. Esse. Primeiro, a obsessão simples, que é a denominada monoobsessão. Quando há apenas um espírito agindo sobre outro,
tá? Um sobre o outro, ou a poliobsessão, quando há vários obsessores sobre uma mesma vítima. Exemplo, o médium cabeça de oratório. O que é o médium cabeça de oratório, gente? Foi aquele que eu falei ali na abertura. Exatamente, Sônia. Aquele que eu falei na abertura da nossa aula de hoje. Aquele que recebe, na mesma sessão, né? Caboclo, Preto Velho, Exu, Ogum, Xangô, Omolu, daqui a pouco falangeiro de orixá, daqui a pouco ele recebe Ramati, Jesus, Chico Xavier, o cara vai recebendo tudo. O cara não é brinquedo não, entendeu? Então esse aí é o famoso médium cabeça de oratório, tá? Então são vários espíritos atuando ali em cima dele ali. Outro tipo de obsessão é a obsessão recíproca, quando dois seres reagem ou revidam um ao outro, caracterizando-se pela reação do obsediado ao obsessor. Muda isso. O que acontece? Essa obsessão recíproca é essa que eu acabei de falar para vocês. Rapaz, aquele cara não me fez nada, mas eu não vou com a cara dele de jeito nenhum. Outra, né? Obsessão recíproca, exemplo. Você está dirigindo o teu carro, daqui a pouco o cara vai e te fecha, você sai já soltando os cachorros para cima dele e tal. Né? Pula para o próximo, Letícia. O próximo, prestem bem atenção, porque ele é uma questão da nossa prova, tá? Tipos de obsessão. Simbiose. Quando eu falo simbiose, eu tenho ali no meio bio. O que é o bio? A obsessão onde ocorre uma associação biológica de seres vivos, com benefícios mútuos, um vampirizando o outro, podendo chegar a situações críticas de difícil separação. A relação pode se tornar profunda, podendo gerar até o óbito do obsediado ou uma mudança total de personalidade. Então, quando eu falo de obsessão denominada simbiose, normalmente é o quê? Pai com filho, não é isso? Pai com filho, a mãe com a filha. Então, tem o laço energético ali envolvido, tá? São aqueles dois que não se resolveram em outras encarnações e vieram para dentro da mesma família para tentar resolver as suas diferenças. Tá entendido? Outro, esse aqui é aquela que os assistidos chegam lá. Oi, fala, Sônia. Isso, esse aí mesmo, esse slide mesmo. É aquela que os assistidos chegam lá, saiu de casa e encontrou um charuto na porta, ou um maço de cigarro. Seu Luiz, Dona Flávia, preciso conversar com vocês. A minha vida está de cabeça para baixo. Mas por causa de quê, minha filha? Fizeram uma macumba para mim. Mas como fizeram uma macumba para você? Porque eu fui sair de casa hoje, o charuto estava lá. Aquilo era para mim, eu tenho certeza absoluta. E foi aquela vizinha, aquela destemperada. Tá entendendo, gente, como é o negócio? Às vezes a pobre coitada não fez nada, a vizinha não fez nada. Aquele charuto caiu ali de repente, sabe Deus por causa de quê? Mas ela já está tão ligada energeticamente na vizinha destemperada que o charuto já é o fim do mundo ali para ela. Tá entendendo? Então é obsessão complexa. Podemos considerar todos os casos onde há ação de magia negra, feitiços, trabalhos, amarrações, trabalhos de ação conjunta mental, espiritual, biológica, às vezes, né? Provocadores de processos cancerosos, inclusive, inibição da criatividade das pessoas, destruição de projetos de vida, parasitismo, vampirismo, entre outros. Entendeu? Então, isso aí é muito complicado. Eu me lembro de uma senhora que uma vez chegou aí no Templo Estrela do Oriente, de muletas. Ela tinha fraturado a bacia. Vocês sabem por causa de que essa mulher fraturou a bacia, gente? Porque ela tinha um terreno, não sei aí, em Jebe de Pneu, sei lá onde é que é o lugar, e um tal de um pastor evangélico invadiu, assim, negócio de meio metro o terreno dela, para construir não sei o quê. A mulher entrou
de uma tal forma. A mulher entrou em choque, em briga, em uma série de coisas, entendeu? Que num dia depois da briga ela tomou um tombo, caiu, quebrou a bacia, gente. Então você tem uma divergência, você não chegou a um acordo com ninguém, o que você faz? Contrata um advogado e vai discutir isso na justiça. Mas, cara, vai em paz. Você não tem necessidade disso, não é verdade? Enfim, vamos em frente. Outro. Cadê a Lelê? Próximo slide. Subjugação. Aí. O que é subjugação, gente? Infelizmente, o que eu posso dizer que é subjugação? Infelizmente. Processos obsessivos causados por dependência química, processos obsessivos causados por suicídio. Tá? Então, a subjugação é a última e mais trágica de todas as fases de um processo obsessivo, onde ocorre a paralisia da vontade da vítima, e aí, nesta altura, o enfermo já está totalmente dominado pelo obsessor e tem início um processo de autodestruição e agressão aos circunstantes. O que é isso, gente? São os nossos irmãos que utilizam crack, essas drogas pesadas. E aí eu vou falar uma coisa para vocês, tá? Quem entra nesse processo de subjugação... Pai Luiz, isso tem cura? Já me perguntaram. Tem cura? Para Deus, nada é impossível, tá certo? Sim, vamos partir dessa premissa. Mas, gente, é muito difícil. Subjugação, dependendo do estágio, tá? Eu conheço uma que ela era funcionária de banco, olha só, hein? Funcionária de banco, e partiu para o suicídio. E foi a espiritualidade que segurou para aquela mulher não se suicidar. Tá? Então, muito cuidado, gente. Porque o processo obsessivo a gente sabe como começa. Estamos aqui estudando. A gente só não sabe como é que termina. Outro, obsessão indireta. Isso aqui também é muito importante. Ocorre quando o obsessor, não conseguindo atingir o seu desafeto, volta-se... Mudou? Mudou o slide? Não. Muda para mim, Letícia, por favor. A obsessão indireta ocorre quando o obsessor, não conseguindo atingir o desafeto, volta-se para alguma pessoa que lhe seja cara, principalmente familiares, amigos, namorados, parceiros, entre outros. O que é isso? Vamos supor, eu me cuido muito bem, tranquilão. Ele sabe, o Júlio César sabe que não consegue me atingir. O que ele faz? Ele vai num filho meu, ele vai num neto meu, porque sabe que atingindo ali a criança vai me balançar. Entendeu, gente, como é a coisa? Muito complicado. O outro, esse aqui é um processo obsessivo exclusivo para dirigentes espirituais. Fui eu que dediquei esse processo obsessivo para dirigentes espirituais. É a fascinação. Neste caso, o obsessor produz uma espécie de ilusão sobre os pensamentos da vítima, que adota opinião irredutível, distorção de valores, comportamento excêntrico e acredita ter sempre razão. Isso aqui é o processo obsessivo do dirigente espiritual. Eu conheci um dirigente que tinha muitos anos de Umbanda, e aí você chegava perto dele e dizia assim: meu pai, eu estive vendo aqui o funcionamento aqui do seu terreiro, e aí eu tenho uma ideia para falar com... Opa, peraí. Ideia? Não. Ideia não. Não precisa de ideia.
Não precisa, porque eu já sei como é que isso vai acontecer, como é que... Mas meu pai, eu queria... Não precisa falar, não. Eu já sei como é que vai acontecer, isso eu já vivi, não precisa nem entrar no assunto. Está entendendo como é o negócio? O camarada sabe tudo. Outro tipo de obsessão, que é a pseudo-obsessão. Exemplo, amor ciumento. É o tipo de obsessão em que o obsessor não deseja o mal para a vítima. Será que nessa turma aí tem alguém ciumento aí, gente? Será que tem? Tchan, 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 tchan. Se tem, se manifeste agora ou se cale para o resto da vida. Eu já fui muito, mas não sou mais. Não, é? Com certeza? Eu já fui muito. Já passei dessa fase, como o senhor diz. Já passou? Eu também. Já, eu também. Já fui muito. Já adquiriu anticorpos? É o que, Ana? Não te ouvi, por favor. Eu já passei dessa fase. Hoje eu quero ser feliz. Ah, tá bom. É isso aí. É isso aí. Outra, auto-obsessão. O que é auto-obsessão? É o tipo de obsessão em que cenas desagradáveis do passado interferem no presente. Olha aí, gente. Provocando desajustes. É a ação dos próprios níveis de consciência do encarnado sobre ele mesmo. O que é isso, gente? As fobias, não é isso? Né? As ansiedades, uma série de coisas que muitas vezes eram lá de trás, e aí isso reflete agora. Aí me perguntaram, teve uma turma que me perguntou, que essa turma aqui pergunta muito pouco, né? Tirando assim a Ana Cláudia e a Sônia, essa turma me pergunta muito pouco. Aí teve uma turma que me perguntou assim, Pai Luiz, nesse caso, o que eu ia falar, gente? Até me perdi aqui. Sim. Nesse caso aí, a TVP é uma boa terapia. TVP, para quem não sabe, é a terapia de vidas passadas, né? O que eu falo sobre terapia de vidas passadas, gente? É assim. Eu já li alguma coisa sobre esse trabalho, conheço pessoas que fazem esse trabalho. Eu já li livros do professor Brian Weiss sobre isso. Interessante. A única coisa que eu me debato é o seguinte. Quando se faz TVP, o camarada que está ali sendo tratado, ele foi lá atrás, nas vidas passadas dele, ele foi Napoleão Bonaparte, ele foi Abraham Lincoln, ele foi Hare Krishna, ele foi o Dalai Lama, tá entendendo? Ele foi Jesus Cristo. Ele nunca foi o Zezinho, o Luizinho ali da esquina, o Antoninho. Tá entendendo como é o negócio, gente? Então é o famoso viajar na maionese. Só isso é que eu acho, entendeu como é o negócio? Na minha outra encarnação eu fui... Eu vou ser sincero, gente, primeiro que eu não olho para trás. Já vou te dar a palavra, Sônia, você. Eu não olho para trás, não gosto de ver meu passado, que segundo dizem, né? Dizem, meu passado é negro, entendeu como é o negócio? Então eu não gosto de olhar para trás, eu gosto de olhar para hoje e para frente. Agora tu imagina, quer dizer que eu fui Napoleão Bonaparte, fui... Fala, Sônia, você foi o que em outras vidas, Sônia? Fala para mim, meu filho. Olha, eu vou fazer a defesa da TVP. Tá. Esses casos que acontecem isso, eu acho que deve ser tipo assim, mais circo. Uma hipnose, uma regressão, não feito por um terapeuta ético. O que eu, em cursos, vi e presenciei e em trabalho, nunca apareceu assim pessoas importantes, não. Né? Não, porque a terapia de vida passada feita de forma espiritual ou não, num conceito científico,
é colocado que quem está coordenando isso não é o terapeuta, é o inconsciente da pessoa ou o seu eu superior, como a gente quer chamar. E há gatilhos para te levar, não numa vida onde você foi mais importante ou menos importante, mas que seja compatível com a resolução de determinado problema que foi colocado. Uma coisa emocional, você tem os starts, os gatilhos para te levar naqueles pontos. Então, não é uma coisa circense. Bom, obviamente que... Pode falar, Ana, por favor. Então, eu não posso falar de TVP porque eu sou hipnoterapeuta e eu só tenho permissão para fazer regressão de idade até o útero. E o que eu consigo perceber é que é uma técnica assim muito preciosa para ressignificar a emoção daqueles momentos. Então é muito comum de que a pessoa na maca regredindo, ela traga o inconsciente e memórias muito doloridas e crenças enraizadas da infância, às vezes infâncias não tão felizes, né? E essa regressão, como disse a nossa irmã Sônia aí, quando ela não é um ato espetaculoso, quando ela é com fim terapêutico, ela de fato é algo real, possível, porque a gente entra no campo informacional do outro, entra no campo da inconsciência e vai buscar os fatos históricos para ajudar a pessoa a se libertar dessas questões. Então, não tem nada assim de obsessão espiritual nisso. Pelo contrário, é uma solução da pessoa para a pessoa e a técnica ela só conduz ali o que há de melhor. Eu confesso que eu nunca tive coragem de fazer terapias de vidas passadas, porque pelo meu histórico de vida hoje, eu também acho que o percurso lá atrás não foi assim tão iluminado. Por isso que eu ganhei uma nova trajetória, uma nova oportunidade para iluminar o meu caminho. Então, eu também não pretendo fazer a técnica de TVP em ninguém e também não pretendo fazer em mim, porque com esta encarnação já dá conta de fazer muita coisa e entender que ainda tem muito chão a caminhar. Mas que a hipnoterapia, especialmente como uma ferramenta para cura, para quebra de crença, para potencialização da pessoa, ela é sensacional. E se o senhor falar assim, Ana, vem aqui me hipnotizar, eu dou 5 minutos para o senhor já estar totalmente hipnotizado. Aí eu falei assim, não. Eu falei assim, a gente consegue. O senhor tem uma ideia que com técnica, com amor e com espiritualidade, claro que essas coisas a gente não faz sozinho, né? A gente consegue ajudar o outro. Viu, Sônia? Tamo junta! Com certeza. Eu acho, como eu falei antes de citar o caso, né? Eu falei que eu conheço trabalhos bastante interessantes, inclusive internacionais, que é o caso do Dr. Brian Weiss, né? Ele é uma referência nisso e tal. Está tudo ótimo. A única coisa que eu participei, inclusive, de um curso de terapia retropsíquica reencarnacionista. E vou ser sincero, eu fui uma cobaia ali, só que foi uma cobaia que o tiro saiu pela culatra. Porque, segundo o terapeuta, que já tinha muitos anos nisso, ele não conseguiu fazer nada em mim porque foi bloqueado. Logo no começo da brincadeira, foi tudo bloqueado lá por cima. Aí não conseguiram achar. Não sei se é porque eu me autobloqueei, porque disse que realmente o negócio para mim lá atrás não foi grandes coisas, entendeu? Mas vamos em frente. Um dia, quem sabe, né? E agora falando do parasitismo, obsessão em que o obsessor fica diretamente ligado à vítima, sugando as suas energias e trazendo prejuízos generalizados,
pode ser consciente quando praticado por obsessores maléficos ou inconscientes, como nos casos de encosto por afinidade. Tá? Então, gente, esse parasitismo é aquele que eu citei, né, do caso da portuguesa lá que faleceu, o cara levou o corpo dela lá para Portugal, e ele sugando ali o negócio dela, que não é brincadeira não, entendeu? Acendendo vela todo dia, sem dar colher de chá lá para o espírito seguir o caminho dele, né? Então é muito complicado. Eu queria dizer para vocês que os próximos tipos de obsessão, eles demandam realmente explicações bastante prolongadas, razão pela qual nós vamos dar uma parada neste slide, se você quiser anotar, Letícia. Por que eu estou falando isso, gente? Vou anotar. Isso. Por que eu estou falando isso, gente? Oi, pode falar, Sônia, por favor. O senhor vai parar no 40. Eu não sei se o número dele é esse, mas pronto. Esse, forma, parasitismo. Pronto. Nós estamos no 39, olhando o 39. Isso, beleza. Beleza, então, gente. Então, o que eu quero trazer para vocês? Que na semana que vem, a nossa mãe espiritual, ela vai estar completando mais um aninho de vida e aqui na Terra. Exatamente. E a data é exatamente a data que cai a nossa aula. Então, o que eu estou avisando a vocês, já combinei com a Letícia, na terça-feira eu vou gravar essa aula com a Letícia, entendeu? E aí, na quinta-feira, logo pela manhã, a Letícia já coloca a aula disponível para vocês dentro do grupo de WhatsApp, entendeu como é o negócio? Então, fica dessa forma, fica melhor, que aí vocês têm o dia todo já para ver. A única coisa que vai acontecer é que nós não vamos nos encontrar em tempo real na quinta-feira à noite. Aí a gente deixa as brincadeiras para de hoje a 15 dias, com certeza. Fala sobre as dúvidas, pai. Caso tenham dúvidas. E é importante, se vocês tiverem dúvidas sobre o que eu coloco gravado para vocês, não esqueçam de anotar e aí joga dentro do grupo nosso, que aí a gente vai respondendo. Inclusive, a Ana, que chegou depois, e a Tatiana, não sei se a Tatiana também, eu comecei essa aula de hoje respondendo a uma pergunta da Sônia sobre o curso, né? Isso, Tatiana está aí, já deu o presente dela aí. Desde o início, exatamente, Tatiana. Eu comecei respondendo uma outra questão que a Sônia me falou na semana passada e também falei sobre questões de evolução de espíritos que a gente abordou aqui dentro do curso Umbanda Sem Fronteiras. Tá? Então, está tudo para vocês, principalmente a Ana, que chega um pouquinho depois pegar lá no início para poder pegar, porque a gente teve um bate-papo bem legal antes de começar os slides, não é isso, Sônia? Com certeza, né? Tá bom, pessoal? Estamos conversados? Dúvidas? Alguma dúvida? Não, né? Então tá muito bom. Se não tem dúvida, tá ótimo. Vamos começar então a fazer a nossa prece do dia. Vocês lembram quem é que fez a prece na semana passada? Foi a Letícia, não foi? Quem foi que fez? Fui eu. Foi você, né, Letícia? Sim. Então, vamos fazer uma coisa. Vamos pedir, então, começar pela letra A. Vamos pedir à nossa irmã Ana Cláudia que ela faça a prece para a gente no dia de hoje. Por gentileza. Eu vejo que ela está muito bem acompanhada aí com esses espíritos, estão todos lá naqueles quadros lá dela, lá, entendeu? Como negócio? A galera está toda lá atrás dela, entendeu? São os mestres, né? Os mestres do Oriente, né? Bom, eu peço aos irmãos que respirem profundamente. Nesse instante pedimos a Deus Pai, Mestre e Irmão Jesus, que nos abençoe infinitamente, nos dê sabedoria, nos dê paz e tranquilidade na caminhada, agradecendo por mais um dia de vida,
agradecendo por todos os irmãos aqui presentes, por esse momento de estudo tão precioso, agradecendo pelo nosso irmão Luiz, irmão Letícia, que com muito carinho conduzem este trabalho de luz. Pedimos ainda por todos os irmãos do Templo Estrela do Oriente, por todas as suas famílias, por todas aquelas pessoas que vibram no bem, que fazem um trabalho de amor, e um trabalho de multiplicação do saber, para que possamos sair da obscuridade, da ignorância. Agradecemos pela noite de hoje, pedimos permissão para terminar este trabalho, agradecendo por todos os nossos guias, protetores, entidades, tudo o que nos cerca, e também pelo amor e pela luz que nos emana, força vital que nos faz a cada dia nos levantar e sermos fortes para sobreviver a mais um dia nesta jornada. Que a luz esteja conosco, que a luz se faça, que assim seja. Graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus. Muito obrigado, minha irmã Ana Cláudia. E como a gente costuma fazer sempre ao final dos nossos trabalhos, vamos ao hino do Templo Estrela do Oriente. Olha a estrela do Oriente, que no céu brilhou, e o seu brilho foi tão intenso que a terra iluminou. Estrela que guiou os 3 reis magos, mostrando para o mundo Salvador. Iluminai também nosso terreiro, iluminai com fé, esperança e amor. Iluminai também nosso terreiro, iluminai com fé, esperança e amor. Queridos irmãos, mais uma vez, muito obrigado pela presença de todos. Muito obrigado por essa troca de vibrações. Nossa gratidão ao universo por tudo que a gente tem convivido aqui nesse espaço virtual, né? A gente trocando sentimentos, trocando conhecimento, trocando emoções. É muito bacana isso, entendeu? E sendo observados por um exército de guias e orixás que vibram sobre nós, nos permitindo que mutuamente possamos crescer, possamos caminhar. Obrigado por tudo. Que Oxalá abençoe a cada um de vocês, seus familiares, a casa de vocês, o trabalho de vocês, a vida de vocês, tá? E, principalmente, como eu já estou agora tornando prático nisso, estou terminando todas as lives que eu faço da seguinte forma. Não esqueça que nós te amamos, a gente ama vocês. Beijo para cada um, saúde, paz, tudo de bom. Fiquem com Deus. Obrigado. Boa noite a todos. Fiquem com Deus. Obrigada por tudo.